Existem números perfeitos ímpares? Uma solução elegante e concisa. Tem-se tentado abordar esse problema criando cada vez mais condições que os números perfeitos e ímpares têm de satisfazer. Uma teia de condições. Mas até agora não funcionou. O estudo dos números perfeitos remonta à antiguidade e tem fascinado matemáticos ao longo dos séculos. René Descartes, Euler e diversos outros pensadores exploraram as propriedades desses números e questionavam se um número perfeito e ímpar poderia existir. Desde Euclides, 300 a.C., até o momento, todos os números perfeitos conhecidos são pares, levantando a questão fundamental: existem números perfeitos ímpares? A busca por tal número persiste até hoje, com inúmeras tentativas de provar ou refutar sua existência. Embora diversas abordagens tentem resolver essa questão por meio de métodos algébricos e computacionais, apresentamos aqui uma prova elegantemente breve. Metodologia: iniciamos pela análise das somas dos inversos dos divisores, determinado pela função sigma, n, e da razão entre sigma, 2n, e sigma, n, desvendando propriedades ocultas que evidenciam o protagonismo do primo 2 nessa estrutura. Esse caminho culmina em uma prova sintética, clara, e elegantemente breve, da incompatibilidade de paridade impossibilitando a perfeição entre os ímpares. Definição da perfeição: um número natural n é definido como perfeito se satisfazer a condição. A soma de todos os divisores de n é igual ao seu dobro. Definição de m perfeito: um número natural n é definido como m perfeito se satisfazer a condição, onde m é um inteiro maior que 2. Analisando a razão sigma de 2n por sigma de n e investigando padrões ocultos na estrutura dos divisores para valores ímpares de n. Considere n ímpar. A função soma dos divisores S, n, é multiplicativa, e como o MDC, 2, n, igual a 1, podemos calcular a razão. O que resulta em. Ou seja, para todo n ímpar essa relação sempre resulta em 3. Isto acontece porque o fator primo 2 adiciona novos divisores ao conjunto de divisores de S, 2n. Como essa estrutura não varia dentro do domínio dos ímpares, ou seja, para todo n ímpar é sempre 3, e não se aplica aos pares, essa relação não pode ser utilizada para diferenciar classes numéricas. E compatibilidade de paridade. A grande sacada. Ao compararmos essa relação com a definição de número 3 perfeito, percebemos uma incompatibilidade de paridade, pois, enquanto do lado esquerdo dessa expressão é verdadeira para todo n ímpar, do lado direito só conhecemos casos para n par. Contradição sob a condição de perfeição. Para números perfeitos, temos a condição S, n, igual a 2n, levando à relação estrutural, teríamos. Isso implica que, para essa expressão estrutural entre os somatórios de divisores vir a ser verdadeira sob a condição de perfeição, também deveria obedecer à condição de 3 perfeito, S, n, igual a 3n. O que nos levaria a uma contradição lógica, pois teríamos 2n igual a 3n, isto é,
2 igual a 3. Teorema de Euler e a forma dos números ímpares perfeitos. Segundo o teorema de Euler, qualquer número perfeito ímpar, se existir, deve ter a forma. Essa estrutura exclui a possibilidade de n ser múltiplo de 3, o que entra em conflito com a exigência de S, n, igual a 3n. Portanto, a razão avaliada S, 2n, S, n, igual a 3, embora válida para todo n ímpar, não pode coexistir com a condição de perfeição S, n igual a 2. Concluímos inequivocamente pela inexistência de números perfeitos ímpares, encerrando a questão sobre sua possível existência. Impacto da demonstração. A metodologia empregada destaca como raciocínios fundamentais podem solucionar problemas matemáticos profundos de forma eficaz. A inexistência de números perfeitos ímpares tem sido frequentemente investigada com métodos sofisticados, como análise modular e técnicas algébricas avançadas. Técnicas computacionais foram empregadas na busca por números perfeitos ímpares. Grandes experimentos computacionais verificaram números gigantescos sem encontrar nenhum exemplar, sugerindo que, mesmo que um número perfeito ímpar existisse, ele seria astronomicamente grande, caso que a demonstração analítica aqui apresentada elimina de forma definitiva. No entanto, a demonstração aqui apresentada evidencia que argumentos concisos, elegantes e rigorosos podem ser tão poderosos quanto abordagens técnicas complexas. A razão entre somas de divisores proporciona uma solução acessível para um problema que há séculos vem desafiando os matemáticos. A matemática, frequentemente envolta em métodos altamente técnicos, por vezes se beneficia de raciocínios elementares que conduzem a soluções definitivas. O que você vai encontrar no livro Série Infinita e a Estrutura da Perfeição? Um número perfeito impõe uma organização obrigatória entre seus divisores, uma simetria baseada nas potências de 2. Essa arquitetura é tão rígida e específica que, ao emergir, obriga à perfeição, e não o contrário, revelando uma necessidade matemática e não uma coincidência numérica. Quando se compreende isso, a pergunta deixa de ser: qual é o próximo número perfeito? E passa a ser: qual é a estrutura que torna um número inevitavelmente pleno? No livro Série Infinita e a Estrutura da Perfeição, estabelecemos a conexão estrutural entre a série geométrica infinita de razão 1/2 e a forma dos divisores dos números perfeitos. Por que nunca encontramos um número perfeito ímpar? Este livro responde com rigor, atravessando séries infinitas, divisores, índices e projeções algébricas para revelar que a perfeição não é uma exceção, é uma exigência estrutural. Cada capítulo é uma lente. Cada prova, um degrau. E no topo, a revelação: o índice da perfeição não é 2, mas o primo 2, atuando como engrenagem invisível da harmonia numérica. Embarque nesta jornada matemática e descubra os segredos ocultos da perfeição por trás de sua estrutura extraordinária. O que você vai encontrar no livro? Demonstrações distintas e inéditas da impossibilidade de existência da perfeição ímpar. Generalização dos números de Euclides por meio das séries geométricas infinitas de razão A, B. Identificação de uma nova classe de números harmônicos de estrutura perfeita. Abordagem essencialista sobre a infinitude dos primos de Mersenne.
Um livro para quem busca uma abordagem além das definições clássicas, relevante, inovador e ousado.